Olá, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui após algum tempinho de intervalo. Tivemos algumas complicações de agendas nesses últimos dias, mas estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor. E quero cumprimentá-los, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Queremos mais uma vez pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance mais almas. Curta os nossos vídeos, comenta com a gente, fala com a gente o que você está achando, o que Deus tocou em seu coração nesse momento maravilhoso na presença do nosso Senhor. E hoje nós vamos mais uma vez compartilhar um momento com a palavra de Deus. Amém. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Estamos mais uma vez aqui, de volta, ativa, para compartilhar a palavra do Senhor e que mais e mais vidas sejam abençoadas. Amém? Amém. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração. E primeiro nós vamos ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, lá no versículo 37. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Essa passagem, ela nos mostra a saída do povo de Deus, a saída dos israelitas do Egito. E nós podemos perceber que aqui Deus faz questão de mencionar para a gente que eram mais de 600.000 homens. Isso, como nós já sabemos, é mediante ao censo, que é feito aos maiores de 20, né? Sim. Que eram maiores de 20, porém não contava homens e mulheres. Então, desses 600.000 homens, faltava mulheres e crianças ainda, perdão. Com essa saída do Egito, esse povo foi para o deserto. Foi enfrentar um caminho novo, um caminho diferente. Eles foram para um deserto que eles não conheciam e, inclusive, seguiram um Deus que eles também não conheciam. Porque até então, há mais de 400 anos, eles estavam ali, naquele cativeiro. Porque o Egito era um cativeiro também, né? E então eles não conheciam esse Deus. Já tinham ouvido falar, já tinha algumas, provavelmente, né, tribos, já tinham ouvido, já tinham falado, já tinham pregado a Deus já, porém eles não tinham, né, o nosso Senhor como o Senhor deles. Então, eles não conheciam aquele Deus, eles não conheciam o deserto, eles não conheciam os perigos que eles iriam enfrentar. Você acha, irmão André, que eles tiveram medo? Sim, bastante. Tudo que é novo dá medo. Pois é. Toda mudança causa desconforto. Eu creio no meu coração que eles tiveram pavor de não só ir para o deserto, mas de seguir aquele Deus que tantos sinais maravilhosos fez no Egito, né? Tantas coisas que ele fez ali com aquele povo, com as pragas e tudo. Eu tenho certeza, no meu coração, que eles tiveram medo. Por mais que eles fossem escravos, sair da zona de conforto, seja uma zona de conforto, que eu digo não confortável, né? Mas uma zona que está escravizando, é difícil sair. A zona de conforto, na verdade, sim, é o ambiente ao qual nós estamos acostumados. Não significa que ele realmente é um conforto, que é um conforto. Às vezes a zona de conforto é o confortável mesmo. Você está num lugar que é confortável, tranquilo, e Deus te tira dali e incomoda. E às vezes você está escravo do pecado, também você está numa zona ali que você está preso e você não vê saída, né? Você está numa zona de conforto também. Por isso que as pessoas, quando vêm do mundo para Jesus,
das coisas mundanas, que a gente fala que é prostituição, bebida, drogas, para sair de lá e vir para Cristo é difícil, porque ela tem que se Passa por um libertar disso, processo, passa né? por todo um processo que não é fácil. É renunciar, primeiro o eu. Até mesmo para o cristão, sair da zona de conforto, que é a própria renúncia, também é difícil. É verdade. Agora, então eu pergunto: é errado esse medo? Não, Não, não pode porque é deixar ele te comum. dominar. Nós, seres humanos, nós temos esse medo. Medo do desconhecido, né? Medo de sair dessa zona de conforto, medo do que vai acontecer. Então, não era errado eles sentirem medo de enfrentar este novo, né? Esta nova oportunidade que eles tiveram. Nós, seres humanos, somos assim. E isso faz parte de nós. Enfrentarmos este medo é que vai fazer a diferença. Não deixarmos o medo dominar as nossas vidas, as nossas mentes, assim como de certa forma aconteceu com esse povo quando eles saíram de lá. O que eles conheciam até então? O Egito, a escravidão, a dor, aquele sofrimento sem fim. Eles não conheciam um pai, eles não conheciam um senhor. Então, eles automaticamente levaram isso para o deserto. Só que hoje nós aqui deveríamos já saber que o deserto nas nossas vidas, quando nós passamos por um deserto, é somente um meio pelo qual o Senhor usa para trabalhar em nós de alguma forma, para mexer com as nossas vidas de alguma forma, para mudar algo, para transformar algo. Nunca não é para nada, sempre é para alguma coisa, né? E muitas vezes esse medo vem justamente por isso, porque a gente não sabe ainda no que Deus vai mexer. Em qual esfera da nossa vida ele vai cutucar para ser transformado. E isso automaticamente dói, dá medo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Então, todos esses sentimentos são normais. Agora, qual é a nossa atitude diante deste sentimento é que vai fazer toda a diferença. Porque esse povo não era para ter morrido no Egito. Esse povo, quando eles saíram do Egito, perdão, no deserto, quando eles saíram do Egito, era para conhecer a tão sonhada terra prometida. Era para tomar posse daquela terra prometida. Porém, a atitude deles diante do deserto os fez no deserto ficar, os fizeram no deserto morrer. Porque eles não souberam lidar com tudo aquilo. Eles não souberam enxergar essa oportunidade e deixar Deus trabalhar neles e as mudanças acontecerem. Eram murmurações, eram reclamações, eles nunca estavam satisfeitos com nada. Tanto que se você pegar lá a sua Bíblia aí em Números, eu até anotei para não esquecer, 14. 14 e 20. A partir do 20, na verdade, né? Então, o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu. Ou seja, Moisés tinha pedido, Moisés tinha rogado pelo povo. Mas tão certo quanto vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo a verá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Ou seja, o que fez diferença foi a atitude de Caleb. Sim. Ele foi lá fazer o reconhecimento, ele viu os gigantes, ele viu as dificuldades, ele viu que eles teriam problemas, ele viu tudo isso. Mas quando ele retornou com o relatório, o que ele fez? Ele encorajou o povo a enfrentar aquilo porque ele sabia o Deus que eles estavam servindo.
Porém, o que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram, pediram a morte por várias vezes. Por várias vezes. Pediram a morte. E neste capítulo, inclusive, Deus fala: eu farei a vocês o que vocês me pediram. Vocês aqui nesse deserto morrerão. Então, o que Deus fala ao meu coração? Muitas e muitas vezes, quando nós enfrentamos a dificuldade, ao invés de nós, assim como tem até louvor falando, para a gente atravessar o deserto glorificando o nome do Senhor, é fácil? Não. Ah, Andressa, mas o deserto dói, o deserto é muito ruim, machuca, transforma, ele muda tudo em nós, e inclusive a nossa volta. Mas nós sabemos que nós temos um Deus conosco. E quando isso nos conforta, quando isso nos consola, nós podemos seguir, nós podemos continuar e sim passar o deserto dando glória ao Senhor. É muito difícil, mas a partir do momento que nós começamos a mudar esse hábito em nós, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, começar a glorificar o Senhor durante o nosso deserto, N situações, N esferas das nossas vidas, financeira, amorosa, qualquer que seja, espiritual inclusive, ele vai estar conosco. Assim como ele esteve com aquele povo no Egito, no deserto, quando Moisés foi recuperar o povo do Egito, Deus estava lá presente. Só que eles não conseguiram enxergar e entender quem era de fato aquele Deus que estava com eles, né? Sim, porque às vezes o pessoal estava cego, com os olhos fechados espiritualmente, e eles começam a reclamar. A gente, quando pede uma saída e não encontra, a gente começa a murmurar automaticamente. Ai, não tá dando certo, por que demora e tal? Mas às vezes é uma questão de tempo e a gente não tem paciência para esperar o tempo, isso é verdade. Ainda mais essa geração, né? É tudo imediatista. Mas a geração é imediatista, mas a gente também, quando era mais novo, era igualzinho, só muda os personagens, né? Eu percebi que teve coisa que hoje eu pensei assim, era só esperar mais um mês e tava certo. Não, mas eu quis fazer na hora, entendeu? Tem coisa, é óbvio, que você tem que fazer na hora, né? Se a pessoa tá passando mal na sua frente, você fala, não, vou esperar dar o tempo. Não, você tem que resolver na hora, certo? São situações. Mas outras coisas é com o tempo, é com o jeito. E você ser um bom profissional, pegar a experiência, demora. Depois que você casa, até você se ajustar no casamento, demora um tempinho para você começar a entender o outro, que são duas pessoas diferentes, de mundo diferente. Você que tem filho, criar o filho não é fácil, até você pegar o jeito, você vai ajustando, aí quando tá preparado para você falar, agora eu vou deslanchar, aí o filho casa e vai embora. E entendeu? É assim, é o ciclo Apesar da de vida. nunca deixar de ser o filhinho Nunca da mamãe, vai deixar do papai, de ser o filho, óbvio, nunca vai né? deixar, né? Com certeza. E na vida profissional também, quando você fala, nossa, agora eu peguei o jeito, agora eu tô fazendo bem, tô fazendo tudo certinho, já tô um bom profissional, tô fazendo de olho fechado, no automático. Sempre acontece de você sair daquele lugar e arrumar outro. Eu não sei porquê, né? Não é uma regra, claro, mas a maioria das vezes. Só que o povo tava numa outra situação, o povo não tava conseguindo enxergar o que Deus tinha para eles. É verdade. Porque eu acho que ser escravo do pecado, vamos dizer assim, hoje, ele cega a nossa visão. Quando você está muito viciado em alguma coisa, né? Eu tive um problema com o jogo quando era adolescente. Eu ficava jogando e eu não conseguia ver que o dinheiro que eu estava gastando para jogar eu poderia ter investido em alguma coisa, né? Poderia ter comprado um livro, poderia ter comprado um curso, poderia ter guardado esse dinheiro para futuramente comprar alguma outra coisa, né? Talvez conseguiria até comprar um bem material assim com um valor maior aquisitivo. Mas no momento não, eu queria saber da diversão. Assim o povo, eles queriam para agora. Porém, Deus ainda foi misericordioso, né? Deixou uma boa parte deles ali entrar na terra prometida. Dois deles foram exemplos, né? Josué e Caleb. Igual você leu, o meu servo Caleb, ele guardou a palavra. Exatamente. Então, para finalizar, eu queria que você comigo agora colocasse em seu coração essa questão e começasse a pensar desta forma.
A visão que Deus me deu foi a seguinte: quem sou eu no deserto? Eu sou a pessoa que murmura, que reclama, que briga por tudo, que não está satisfeito com nada, que tudo está errado, e inclusive a gente usa até o termo de coitadinho às vezes, né? Vítima da sociedade? Ou você é aquele que passa glorificando o nome do Senhor? Ou é aquele que não tá nem aí, tá bom, né? Do jeito que tá. É. Segue o fluxo. Então, coloque isso em seu coração e comece a se autoanalisar. Quem sou eu no deserto? Quem supera? Quem nasce de novo? Quem conhece de fato aquele Deus que tanto serve? Ou aquele que morre no deserto? Existem essas duas vertentes. Você é aquele que murmura, que briga, que xinga, que isso, que aquilo outro, e morre no deserto, ou você é aquele que renasce? Porque do deserto só saiu quem renasceu. Quem nasce de novo no espírito e em verdade, conhece a Deus e vive com Cristo, consegue superar todo e qualquer deserto nas nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes dele. Se nós conseguirmos enxergar isso, se nós conseguirmos entregar de fato as nossas vidas, nós passaremos a viver de maneira extraordinariamente diferente. Não que não teremos problemas, teremos, mas com a confiança de que o Deus do Egito, o Deus do Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é nosso Deus. Não é só deles, ele é nosso Deus, e do mesmo jeito que ele fez lá com todos aqueles profetas, ele pode fazer nas nossas vidas. Amém. Ele pode mudar a nossa história, né? Basta a gente tomar a atitude certa, porque a história pode ser mudada para o bem ou para o mal. Se a gente estiver na direção de Deus, ela é mudada para o bem. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por essa dádiva que o Senhor nos abençoou em conhecer a sua palavra e o seu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam, Pai, buscar recursos apenas em Ti, socorro em Ti, e que nós possamos ter a atitude certa na hora certa. Que nós possamos tomar posição e saber fazer o que fazer com a sua orientação. Que nós não venhamos a murmurar, mas venhamos dar graças a Ti. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.